Fala, pessoa de sucesso, seja bem-vinda a mais esta aula, tá? E hoje vai ser uma aula incrível aqui, uma aula que vai mudar aí a sua vida, vai impactar aí, basta você aplicar, tá? Mas antes da gente seguir aqui para essa aula incrível, eu queria te dizer que toda quinta-feira nós estamos aqui no YouTube, tá? Ao vivo, e você está convidado a toda quinta-feira às 19h33 estar aqui com a gente. Então é isso, para um tema, um conteúdo que vai melhorar aí a sua performance, a sua produtividade, e é isso, essa é a minha missão. Então, bora para cima. Se você não é inscrito no canal, já clica aqui e se inscreva, para você sempre estar recebendo aí em primeira mão um vídeo, um conteúdo muito poderoso para você aplicar na sua vida, tá bom? Aproveita e clica nessa setinha aí e compartilha para mais gente, para que essa mensagem possa chegar mais longe, para mais gente. Vamos ajudar, vamos espalhar essas boas novas para o mundo, tá bom? Então, aperte os cintos aí, já, ó, pega a sua água, deixa quietinho, deixa no seu lado. Não perca nenhum movimento para você aplicar tudo na sua vida e transformar aí os seus resultados. Tá? Papel e caneta na mão e bora para cima, moleque. É isso aí. Prontinho, prontinho. Já vai deixando aí falando de onde você é, né? Fala aí de onde você é, de qual cidade você está falando. Escreve aqui no chat, tá? E aproveita enquanto você vai tacando o dedo aí, tá? Para compartilhar. Compartilha com 3 pessoas. Vai, paga essa aula de hoje. Paga essa aula compartilhando. Clica nessa setinha assim, ó, e manda para 3 pessoas. Tá bom? Então, é isso. Aperte seus cintos aí que nós vamos começar essa aula incrível aqui. E hoje nós vamos falar como instalar qualquer tipo de hábito. Como instalar qualquer tipo de hábito. Tá bom? Antes da gente começar, eu queria te dizer que todo mundo já tem um hábito instalado, certo? Todo mundo tem hábito, tem rotinas na sua vida, tá? O que a gente precisa direcionar é saber para qual resultado esse hábito está trazendo para a gente, não é verdade? Então, é muito importante a gente olhar para isso e tomar consciência. Ó, veja a aula quantas vezes, esse vídeo, quantas vezes você achar pertinente, mas o que você precisa fazer? Você precisa, tá, colocar em prática. Você precisa botar em ação, porque informação sem prática não gera conhecimento. E quem tem poder é quem tem conhecimento, tá bom? Então, bora para cima, arrebenta, e é isso aí. Antes de mais nada, eu queria te dizer que hábitos são pontes, tá, para as nossas metas. Hábitos são pontes, são canais para as nossas metas. Isso mesmo. Então, toda meta, ela precisa ter um hábito para te levar, para te conduzir a essa meta. Então, você já deve ter visto algum vídeo meu, tá? Como estabelecer uma jornada de sucesso. Você precisa estabelecer um caminho entre o ponto B, que é o estado desejado, e o ponto A, que é o nosso estado atual, certo? Então, você precisa saber que entre o ponto A e o ponto B, você tem aí hábitos. Tá? Por quê? Porque toda vez que você estabelece o ponto B, o estado desejado, você está estabelecendo metas para a sua vida. Tá? Então, é muito importante você conhecer que os seus hábitos eles precisam estar relacionados a essa meta. Tá? E se você não tem meta definida, com clareza na sua vida, tá? Eu tenho um vídeo aqui no nosso canal falando sobre a importância de ter uma meta. Por quê? Se você não tiver meta na sua vida, a sua vida fica sem graça, sem direção, sem rumo. E aí você começa a ver aquelas pessoas que têm um sentimento de frustração ou aquela sensação de que está andando em círculos, patinando na vida, tá? Estagnação. Então, isso é falta de meta. E no meu treinamento, por exemplo, DNA de produtividade, que é um treinamento rápido e prático, falando só sobre como você desenvolver, criar e desenvolver metas, tá? Porque a maioria das pessoas não tem metas, tá? Não tem metas definidas e poucas que têm metas não sabe como executar essas metas, não sabe uma metodologia eficaz para você escrever essas metas, tá? Então, é muito importante a gente dominar e ter
uma metodologia eficaz, tá? Para você poder executar suas metas. E é isso que eu ensino no treinamento DNA de produtividade e nas mentorias, nas minhas mentorias, tá bom? Então, bora lá para a aula. Hábitos são pontes para a construção de uma meta. Anota isso, tá? Todo hábito ele deve estar ligado a uma meta. Para quê? Para que esse hábito ele tenha sentido, ele faça sentido na sua vida. Perfeito? Então, você precisa fazer a seguinte pergunta: qual é o hábito que você precisa instalar para a sua meta? Qual é o hábito que você precisa instalar que dê suporte à sua meta? Que hábito é esse? Antes de mais nada, você tem clareza de quais são as suas metas? Porque aí fica difícil, né? Fica difícil. Se você não sabe quais são suas metas, os seus hábitos, se você não tem meta clara, os seus hábitos, na verdade, eles são hábitos inócuos, hábitos vazios, hábito que não faz sentido. Então, com o tempo, ou fica muito difícil de você instalar esse hábito, ou com o tempo esse hábito acaba perdendo sentido, porque você faz muita força para instalar um novo hábito, mas ele não te traz resultado algum, ele não te traz um resultado que te faça sentido. Tá? Então, por exemplo, eu quero ter o hábito de ler, eu quero ter o hábito de me alimentar saudável, tá? Por trás desse hábito precisa ter um forte motivo, precisa ter um propósito. E, normalmente, esse propósito é uma meta que te traga um resultado que faça sentido na sua vida. Então, qual é o hábito que você precisa instalar, que vai dar suporte à sua meta, tá? A sua meta que você tem, aquela meta que você escreveu no início do ano, tá? Uma meta que faça sentido na sua vida, tá? E se você tem dificuldade de escrever, executar metas, eu te sugiro urgentemente que você já entre no DNA de produtividade. Deve ter o link aqui embaixo, ou tem o link lá no meu Instagram, tá? Vai lá para você parar de ficar fazendo lista, dando aqueles pulinhos, 3 pulinhos em onda, né? Entrar o ano novo de branco, de cueca amarela, se quer dinheiro é cueca amarela, tá? Então, isso são crenças legais, mas que não faz muito, não tem muito resultado se você não tem uma metodologia para aplicar aquilo, tá? Então, não fica ocupando santos, Deus, Buda, lá, não sei no que você acredita, tá? Com as suas promessas de início de ano, sendo que você não tem uma metodologia eficaz para você poder tirar suas metas do papel, tá? Então, para você tirar uma meta do papel, você precisa instalar hábitos que vai te levar para aquela meta. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Se faz sentido isso, já deixa a sua curtida aqui, já dá o seu joinha aí no vídeo, porque essa é uma informação muito importante, tá? E para a gente poder instalar um hábito, é preciso a gente ter disciplina, tá? E o que é, na verdade, disciplina? Disciplina é a capacidade que você tem de dar um comando para si e obedecer o seu próprio comando. Olha que negócio louco. É você ter que fazer algo, ir lá e fazer, mesmo sem vontade. Então, isso é ter disciplina, tá? E quando que a gente tem força para fazer algo, mesmo sem vontade, tá? É quando a força que você faz te garante que vai te trazer um resultado que faz sentido para você. Ou seja, essa meta que você vai em busca dela, vai conquistar, ela faz sentido, tá? E todo mundo, anota isso que eu vou te falar, todo mundo tem disciplina. Todo mundo é uma pessoa disciplinada. Todo mundo tem o poder da disciplina. Como assim, André? Mas eu preciso melhorar a minha disciplina. Não, todo mundo já tem disciplina. O que você precisa decidir é onde você vai colocar a sua disciplina, tá? Para qual é o seu esforço? Para onde você vai? Para qual atividade você vai ser uma pessoa disciplinada? Por quê? Porque você encontra muitas pessoas com resultados medíocres, resultados ruins, medíocres, certo? Aquelas pessoas que estão na média, que faz o que todo mundo faz. E aí o que acontece? Essas pessoas têm disciplina, André? Tem disciplina, sim. Tem disciplina. Tem disciplina para ser infiel no seu casamento. Tem disciplina para comer porcarias e ficar gordo. Tem disciplina
para fumar e daqui uns anos morrer de câncer, tá? Tem disciplina para poder gastar compulsivamente e entrar num ciclo de dívidas ou do cartão de crédito, certo? Para se ferrar financeiramente. Então, todo mundo tem disciplina. Tá? Todo mundo tem o poder da disciplina dentro de si. O que você precisa identificar é saber para onde você está colocando essa disciplina. Então, a consciência que tem que sair hoje dessa aula aqui é que você precisa colocar a disciplina nas tarefas corretas, nas tarefas adequadas. Faz sentido isso? Você precisa colocar a sua disciplina, desenvolver os hábitos, as rotinas para tarefas que vão te trazer um resultado que faça sentido para a sua vida, certo? Então, a grande questão é, você tem o poder da disciplina para aumentar os seus vícios ou para aumentar as suas virtudes, certo? Então, ou você põe disciplina para criar um hábito ruim, ou você põe disciplina para criar um hábito bom. Faz sentido isso? Até aqui, tá tranquilo? Então é isso, tá? O que você precisa saber? Se os seus hábitos, se a disciplina dos hábitos que você está colocando agora, elas estão te levando para hábitos bons ou para hábitos o quê? Ruins. Então, pensa comigo. Qual é a meta que você tem para cada pilar da sua vida? Ó, um pedaço da aula do outro vídeo e do que eu falo dentro do DNA de produtividade, tá? Qual é a meta que você tem para cada pilar da sua vida? Lembrando que poucas metas é muito mais poderoso do que muitas metas, porque às vezes você faz aquela lista imensa de metas, chega no final do ano você fez 2, certo? E isso aumenta o quê? A sua frustração, isso fragiliza a sua crença de capacidade, fortalece a sua crença de incapacidade. Então você passa a acreditar que você não é capaz, porque você listou um monte de meta e chegou ao final do ano, você não fez nada daquilo que você escreveu. Claro, você superestimou aí a sua capacidade de gerar resultados, tá? Então, faça esse exercício agora. 4 pilares da sua vida. Saúde. Qual é a sua meta para a saúde? Qual é a sua meta para trabalho? Qual é a sua meta para relacionamentos? E qual é a sua meta para a sua vida financeira, tá? E aí, você precisa colocar do ladinho aqui, ó, quais são os hábitos que você precisa desenvolver e instalar para alcançar essa meta? Quais são os hábitos que você precisa instalar para alcançar essa outra meta? Quais são os hábitos que você precisa instalar para alcançar essa outra meta? Quer um exemplo? Vamos pegar o de saúde. Você quer eliminar 10 quilos, tá, em 6 meses e alcançar o percentual de 15% de gordura em 6 meses. Tá, então a sua meta é eliminar 10 quilos em 6 meses e conquistar e alcançar 15% de massa, de massa magra, de taxa de gordura corporal. Então, essa é a sua meta de saúde, certo? Quais são os hábitos que eu preciso instalar para eu alcançar essa meta? Quais são os hábitos? Eu preciso ter o hábito de alimentação saudável. Eu preciso ter o hábito de me hidratar. Eu preciso ter o hábito de dormir bem. Eu preciso ter o hábito de praticar atividade física. Então, eu tenho 4 hábitos que eu preciso instalar, nesse momento, no nosso exemplo, para poder chegar, conquistar essa meta de saúde, certo? Então, é muito importante você descobrir como criar e instalar metas na sua vida, tá? E isso é o que eu explico lá no DNA de produtividade ou nas minhas mentorias. Então, se você tem dificuldade, eu recomendo verdadeiramente que você busque se desenvolver, porque os resultados que você ainda não alcançou é pelo aquele conhecimento que você ainda não tem, tá? Então, bora lá, mas faça essa reflexão, esse exercício, porque a maioria das pessoas, como eu disse, elas não têm metas, tá? E outras que têm metas não tem metodologia, não sabe como escrever essas metas, tá? Então vai na doida fazendo várias listas de metas, tá? E às vezes dá certo, né? Às vezes dá certo, só que aí você fica na mão do às vezes. Então, quando você tem
método, você tem mais previsibilidade de conquistar, de alcançar aquele resultado. E é isso que a gente faz aqui toda quinta-feira, é isso que eu faço nos meus treinamentos presenciais, é isso que eu faço nas minhas mentorias, tá? Eu trago uma metodologia eficaz, um passo a passo para você ter aí mais possibilidade de conquistar os seus objetivos, tá? E mudar a sua vida de patamar. Tranquilidade? Então, as metas precisam de hábitos preditivos, tá? O que é um hábito preditivo? Você já ouviu falar em hábito preditivo? Um hábito preditivo é aquele que prediz o que vai acontecer. Então, hábitos preditivos são aqueles que prediz, tá? É como se ele antecipasse o que vai resultar, aquela meta, o que vai alcançar. Por exemplo, André, tá? O que é um hábito preditivo? Por exemplo, no casamento. Seu casamento está ruim, seu relacionamento está muito ruim. Então, um hábito preditivo, tá? Se você tem a meta de melhorar a qualidade do seu relacionamento, um hábito preditivo, por exemplo, é separar um dia da semana para ser o dia do casal. Então, é um hábito que vai melhorar, tá, a qualidade do seu relacionamento e vai te levar para um resultado melhor, tá? Para aquela meta de melhorar o seu resultado. Então, a maioria das pessoas não tem metas e as pessoas precisam de hábitos preditivos, tá? E hábitos preditivos são aqueles, entre aspas, preventivos, tá? Ou que dirigem aí a pessoa para um resultado, tá bom? Então, é importante você saber disso, tá? E o que é importante na instalação de um hábito é o poder que você tem de ter a constância, de você ter constância. Por quê? Porque você precisa ali começar a preparar essa trilha neurológica para instalar esse hábito. Algumas pessoas se pegam muito naquela questão do precisa de 21 dias para instalar um hábito, precisa de 66 dias, balela isso, não tem nenhuma certeza em relação às pesquisas que foram feitas em relação a isso. Existem resultados de pesquisas que demonstram 21 dias? Existem, tá? Para poucos hábitos mais simples, tá? E não é para todo grupo de pessoas. Então, existe resultado de pesquisas que diz que para a instalação de um hábito são 66 dias? Existe, tá? Mas a quantidade, para você instalar um hábito, ele não está muito ligado à quantidade de dias, tá? Que isso não é exato. Ele está ligado à quantidade, à frequência, à quantidade de vezes que você repete aquele hábito, tá? E isso vai criando aí uma nova estrutura neurológica no seu cérebro, tá bom? Então, é isso. E aí, quais são os passos, André, que eu devo utilizar para poder instalar um hábito? Espera um pouquinho. Por exemplo, você precisa definir os hábitos que estão relacionados a uma meta, tá? Então, você estabelece metas em alguns pilares de vida, tá? E você tem que vincular esses hábitos a essas metas, tá? Para quê? Para isso fazer sentido na sua vida, para que isso tenha cada vez mais força, tá? Então, quando você cria uma meta que tenha sentido, isso passa a ter um pouco mais de poder, isso passa a ter um pouco mais de consistência, tá bom? Então, essa é o primeiro passo, é você criar hábitos que estejam ligados ou relacionados a metas de vida, tá? O passo 2 o hábito não pode ter barreiras, então você precisa diminuir as barreiras para aquele hábito acontecer. Por exemplo, você quer emagrecer, tá? Mas todo dia que você chega na sua casa, tem miojo, tem biscoito, tem leite condensado na despensa. Então, você abre a geladeira, dá de cara com o leite condensado. Então, qual é a possibilidade de você um dia quebrar essa dieta? É muito grande, porque a tentação está ali na sua frente, toda hora, todo dia. Então, o que você precisa fazer? Elimina essa tentação dos infernos. Elimina isso, joga fora, dê para o porteiro, dê para as pessoas que moram na rua, dê para algum parente seu o leite condensado, aqueles alimentos que não vão contribuir para a sua meta de saúde, para você eliminar 10 quilos. É muito simples. Então, você precisa também dificultar
esses hábitos que te atrapalham, esses hábitos que te levam para outro resultado, um resultado que você não deseja, que você não quer. Faz sentido? Então, o hábito não pode ter barreiras, ou diminua as barreiras, diminua as resistências, as interferências, tá? Passo 3, você precisa ter uma visão final do hábito instalado. Você precisa projetar isso, criar imagens de você com esse hábito instalado. Sabe por que isso? Neurologicamente falando, isso gera uma conexão emocional com a realização daquilo. E, de acordo com a teoria do cérebro trino, a gente tem o maior poder de inteligência baseado na nossa estrutura emocional, dentro do nosso sistema límbico. Então, quanto mais você estiver conectado emocionalmente com um determinado hábito, mais fácil vai ser dele ser instalado, mais poderoso vai ser esse hábito. Por quê? Porque emoção gera retenção, gera liga, gera conexão. Emoção gera conexão. Então, você precisa desenvolver, aprender, e a gente ensina isso nas mentorias, ensina isso no DNA da produtividade, que você precisa gerar conexão por meio das suas emoções. E aí isso começa a ficar um pouco mais sustentável. Não basta você ficar criando um checklist, uma lista, tá? Com vários hábitos. Você já fez isso várias vezes, e por muitas vezes você começou e não terminou, não deu sequência, não teve resultado. Então, se você quer gerar emoção, feche os seus olhos, crie imagens de você com aquele corpo escultural, com six-pack, com 6 gominhos, ou com a cinturinha desenhada, feche os seus olhos, respira fundo, curta essa imagem de você com a liberdade financeira, curta essa imagem no emprego, passando no concurso que você quer, com aquele hábito de estudar todo dia, de ir para a academia, imagina, visualiza, sinta isso, ouça. É quase que um estado de transe diariamente. E aí você vai internalizando isso no seu sistema neurológico. Beleza? Coloca uma playlist, uma música, em que você pode aí mudar o seu estado, gerar uma conexão. Imagina você escutando uma música que você gosta e com o seu corpo definido, com o resultado que você quer, ou você fazendo a viagem dos seus sonhos com a sua esposa, com a sua família, com o seu casamento recuperado, certo? Ou você aplicando, fazendo doação com o volume de dinheiro que você quer. Escuta isso, sinta isso, certo? E o quarto passo são as alavancas, tá? O que são alavancas, turma? Alavanca, na verdade, é uma relação, é uma decisão que você toma no presente, fazendo uma relação entre dor e ou prazer. Como assim, André? Buguei. Todo comportamento da gente, todo hábito, ele é baseado em duas premissas. Ou você vai executar uma tarefa, implementar um hábito para você ter prazer, ou para você eliminar uma dor, ou você se aproximar de algo prazeroso, ou você fugir de uma dor. Então, toda vez que você tiver que tomar a decisão de fazer alguma tarefa ou deixar de fazer, você precisa, quando você começar a procrastinar, você precisa lembrar do prazer que vai ser aquilo, as pessoas te elogiando, você se sentindo autoconfiante, se sentindo bonita, se sentindo desejada, certo? As pessoas te parabenizando, ou a dor que isso vai gerar, uma doença, viver dependendo dos outros, você obeso, você com muitas doenças, você indo para o hospital, então você no estado presente, você projeta 2 cenários no futuro. E aí você vai ver o que você quer. Sentir prazer lá na frente ou sentir dor lá na frente. Tá? A maioria das pessoas elas agem com medo da dor. E isso mexe muito no seu sistema de recompensas, porque todo hábito ele precisa de uma recompensa. Tá? Ele precisa de ser recompensado. Então, você precisa criar alavancas, tá? Que são essas projeções da dor ou do prazer. Perfeito? Então, olha para isso, olha bem para isso e
começa a desenvolver isso. Um quinto passo é você blindar os sabotadores. Tá? O que é blindar os sabotadores, André? Blindar os sabotadores é quando você, por exemplo, você quer ler, você quer implementar o hábito de leitura porque isso está ligado à sua meta de desenvolvimento intelectual ou à sua meta de carreira. Você precisa estudar, aprender cada vez mais. Só que toda vez que você vai pegar o livro, bate um sono. Você senta no sofá e aí bate um sono, bate aquela vontade de mexer no celular. O que você pode fazer? Você deixa o celular em outro cômodo da sua casa, você deixa o celular desligado e vai fazer a sua leitura, coloca o tempo da sua leitura. Se você sente sono, muda o ambiente, muda a iluminação. Não leia deitado, por exemplo. Então, você precisa eliminar os sabotadores. Por quê? Porque o sono é um sabotador, o celular é um sabotador, tá? Então, tudo isso começa a entrar na sua mente para você deixar de fazer aquele hábito, tá? Para você poder ficar na sua zona de conforto. Por quê? O seu cérebro ele quer te proteger. Ele é um cérebro primitivo. Ele não quer que você gaste energia. Ele quer que você fique bem. Então, ele pensa em tudo isso para que você não gaste energia. Tá bom? Então, é importante que você tenha consciência que a disciplina é no agora, no hoje. Certo? Você tem a disciplina no agora, no hoje. Então, você precisa blindar esses elementos que vêm para te sabotar, para dificultar a sua caminhada para o lugar correto. Perfeito? Então, você precisa criar pontes para metas, certo? Você precisa gerar conexão emocional e você precisa neutralizar ou diminuir os sabotadores, tá? Faça o hábito bom ficar fácil e o hábito ruim ficar difícil. Esse é o game, esse é o jogo, certo? Você se ajudar a completar aquela meta, completar aquele hábito, fazer, realizar aquele hábito. Então, faça o hábito bom ficar fácil. Como assim, André? Aí eu preciso ir para a academia. Poxa, arruma a merda da roupa um dia antes e deixa aí na mesa da sala. Eu preciso acordar cedo, então deixa o despertador no outro cômodo, longe de você. Para quê? Para que quando ele desperte, você tenha que levantar para desligar, senão aquele trem, aquele inferno não fica ligando toda hora. E aí você não consegue ter paz. Então coloque ele longe para te ajudar a criar, instalar aquele hábito de acordar cedo ou acordar mais cedo. Eu preciso instalar o hábito de estudar. Poxa, deixa os cadernos, deixa o material, os livros organizado, próximo. Isso vai te ajudando a poder instalar o hábito. Então, faça o hábito bom ficar fácil e o hábito difícil, e o hábito ruim ficar o quê? Difícil. Então, é muito importante a gente olhar para os hábitos, porque os nossos hábitos, eles definem os nossos resultados. Faz sentido isso? Os nossos hábitos, eles definem os nossos resultados. Certo? Por quê? Porque forma-se um processo para chegar naquele resultado. E o processo nada mais é do que o quê? Hábitos encadeados, hábitos engatilhados, linkados um no outro. Beleza? Então, isso é muito importante. Então, anote isso que eu vou te falar agora, o resumão. Os principais pilares para a instalação de um hábito. Os principais pilares. Estabelecer rotinas preditivas ligadas às suas metas de vida. Conexão emocional, ou projeção, visualização daquele hábito instalado. 3, bloquear os sabotadores. Certo? Criar alavancas. Tá? Olhar e fazer esse combate entre dor e prazer no futuro. Tá? Então, é muito importante a gente olhar para isso e verificar de forma prática, como a gente colocou aqui, como instalar qualquer hábito. E aí eu te deixo um exercício aqui para você. Quais são os 4 hábitos que você precisa instalar na sua vida? Quais são os 4 principais hábitos que você precisa instalar na sua vida? Então, é sobre isso que nós estamos falando e você precisa colocar em prática, tá? Não fica só ouvindo.
o André fala, não, coloque em prática, tem exercício, poxa, escreve isso, exercita, tira daqui, para você melhorar o seu resultado. Se você continuar fazendo o que você faz, só lendo, vendo vídeo, você não vai melhorar. Esse é o game, esse é o jogo. Tá? Então, você precisa de uma metodologia, você precisa desenvolver a consistência, você precisa ter clareza para você mudar os seus resultados. Faz sentido isso? Como que foi a aula para você? Deixa aqui no comentário, vai. O que você achou dessa aula? O que você achou dessa aula aqui sobre como instalar um hábito? Qual foi a grande sacada que você teve? Qual foi a grande sacada que você teve nessa aula, nesse vídeo de hoje? Então, é muito importante a gente exercitar tudo que a gente aprende conscientemente. Para quê? Para que essa informação que você está recebendo agora, com a aplicação, ela possa gerar conhecimento. E quem tem conhecimento tem o poder, certo? Quando você tem o autoconhecimento, você tem mais poder ainda. Tá joia? Então, espero verdadeiramente que essa aula de hoje ela tenha feito sentido para você, tá? Para que você possa realmente aplicar o que a gente discutiu aqui e ir para um outro nível, com paciência, com persistência, com constância, com consistência. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. E toda quinta nós estamos no YouTube com uma super aula, tá? Então, é importante você se organizar para você toda quinta-feira estar desfrutando de um momento incrível de aprendizagem e de desenvolvimento de performance, tá bom? Então, um forte abraço, espero verdadeiramente que você tenha gostado dessa aula, e é isso, bora para cima, arrebenta pau na máquina, beleza? Compartilhe o vídeo e já se inscreva no canal, bora, 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 bora!